Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, no capítulo de número 11. Nós temos feito essa sequência no último livro da Bíblia, o livro da Revelação. Semana passada começamos a tratar do capítulo 10, que faz parte de um parênteses, um interlúdio na terceira sessão do Apocalipse, que vai começa no capítulo 8, com o final do sétimo selo e a abertura e o toque da primeira trombeta. Nós já estudamos no capítulo 9 até a sexta trombeta, mostrando da ação de Deus sobre o ímpio, em resposta às orações dos crentes, por conta da perseguição. E aí, de repente, é feito um interlúdio aqui, capítulo 10 e 11, até o verso 14, que trata, entre a sexta trombeta e a sétima, que trata da vida dos crentes, de uma palavra mais específica para os crentes em Cristo, uma vez que essa sessão está falando da aplicação da ira de Deus sobre os descrentes. Eu convido você então a ler comigo, acompanhar a leitura que farei, do capítulo 11, dos versos 1 até o verso número 14, que vai nos apresentar aí mais duas figuras, dois símbolos, né? O primeiro, no capítulo 10, foi o símbolo do livrinho, que nós devemos devorar, e agora o caniço e as duas testemunhas. Acompanhe a leitura que farei, diz assim a palavra do Senhor. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas, ou seja, as duas testemunhas, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que estes cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que o viram, ou que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou
o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Oremos, irmãos. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome pela leitura da tua palavra e nesse instante clamamos pela tua graça, misericórdia, sabedoria que vem do Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para que ao estudar da tua palavra possamos não apenas compreender a tua revelação, mas vê-la aplicada em nossa vida, de modo que possamos colocá-la no nosso dia a dia, glorificando o teu santo nome e obedecendo ao Senhor fielmente. Abençoe a minha vida, que o Senhor me use apesar de mim mesmo, fale ao meu coração, coração dos meus irmãos, para o nosso próprio bem e principalmente para o louvor eterno da tua glória. Amém. Amém, queridos? Irmãos, nós, como os crentes verdadeiros devem viver enquanto esperam o cumprimento da promessa final, é o questionamento que nós apresentamos na semana passada. Como que eu devo viver até o dia da volta de Cristo? O que Deus espera de mim? Nós já temos acompanhado aí Apocalipse e vemos que a vida não vai ser fácil para os verdadeiros cristãos. Para os meia boca pode até ser que seja tranquilo, mas para o verdadeiro cristão vai ser uma vida difícil. Mas apesar de ser uma vida difícil, a palavra do Senhor diz que o crente tem que perseverar até o fim, ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Mas então, o que eu tenho que fazer para perseverar? O que eu tenho que fazer para ser fiel até o fim? Então nós já vimos, desde a primeira sessão paralela aqui do livro de Apocalipse, que a igreja verdadeira, ela precisa, em primeiro lugar, perseverar diante da perseguição. Isso nós vimos lá no capítulo 2 e 3, que é a primeira sessão de Apocalipse. Vimos que ela tem que se cuidar para não desanimar na fé. Você não apostatar, para você não desanimar da fé. Segundo coisa que você tem que fazer. Terceiro, que você tem que lutar em defesa da sã doutrina. Não permitir que as heresias entrem na igreja, mesmo com sinais. Você tem que permanecer fiel à palavra. Isso é o que foi nos ensinado lá na primeira sessão, nas 7 cartas às 7 igrejas, que representam todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, em todos os momentos da face da terra e dessa história. Então, perseverar na perseguição, cuidar para não desanimar da fé, lutar em defesa da sã doutrina. Essa é a responsabilidade da igreja. Além disso, cada crente individualmente, como nós vemos lá em Apocalipse 1:6, e como também já foi dito por Pedro, foi constituído como reino e sacerdote, ou um sacerdote real, nas palavras do apóstolo Pedro, para justamente anunciar o evangelho, que segundo a segunda sessão de Apocalipse sai vencendo para vencer, mesmo debaixo ou sob a perseguição. Atos capítulo 1, verso 8, diz que o Espírito Santo veio sobre nós, nos dando poder justamente para testemunhar a respeito do evangelho da salvação de Cristo Jesus. Então, além de perseverar na perseguição, cuidar para que eu não desanime na fé, lutar em defesa da sã doutrina, pesa sobre mim a responsabilidade de testemunhar a respeito de Cristo, uma vez que eu fui constituído embaixador de Cristo e sacerdote de Cristo. Ele que é o nosso sumo sacerdote, como nós estudamos aí exaustivamente a carta aos Hebreus. Cristo abriu esse novo e vivo caminho pelo seu sangue, para que eu e você, lavados no seu sangue, tenhamos agora a função como sacerdotes de entrarmos na presença de Deus, e é por isso que nós nos reunimos aqui, não para assistir o culto, mas para prestar culto ao Senhor. Já agora na terceira sessão, né, a primeira sessão fala da igreja, a segunda sessão dos selos, a terceira sessão das trombetas, que trata do mesmo período, ou seja, desde lá do ministério terreno de Jesus, a sua ascensão, até o último dia, que é indicado aqui em Apocalipse por alguns termos. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo. Mantenha a sua Bíblia aberta, como de costume. No verso 2 do capítulo 11 é dito assim: mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, né? Você sabe que são os povos não judeus, que é sinônimo de descrente, tá? E esses por quanto tempo? 42 meses.
Essa é uma das expressões aí que nos é dado. Já no verso 3, veja aí o que ele diz. Darei às minhas testemunhas que profetize por quanto tempo? 1260 dias. Então você vai encontrar na revelação do Apocalipse alguns números assim. 1260 dias, quando se fala de um período relacionado a dias. 42 meses, ou uma parte, duas partes e metade de uma parte. Ou seja, 3 anos e meio. Dentro da cultura judaica, o mês sempre tem 30 dias, porque ele não segue o nosso calendário solar. Ok? Então, o mês judaico são 30 dias. Se você pega 12 meses vezes 30 dias, você vai ter lá justamente os 1260 dias, ou os 42 meses, ou os 3 anos e meio. Então, falar 1260, ou falar 42 meses, ou falar uma parte, duas partes e metade de uma parte, ou 3 anos e meio, refere-se ao mesmo período. E há um contraste grande aqui nessa perícope, que ele vai tratar desses 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, com uma realidade no final de toda a perícope, que é de 3 dias e meio. Veja aí o que diz lá no final da perícope que nós lemos, quando fala da morte das 2 testemunhas, e no verso 11. Mas depois dos 3 dias e meio. Irmãos, se você pensar, 3 dias e meio, comparado com 1260 dias, é uma proporção muito pequena. Se eu vou comparar 42 meses ou 3 anos e meio com 3 dias e meio, é uma proporção muito pequena. É esse o objetivo aqui da perícope, mostrar que há uma distinção de tempo muito grande. O período que nós estamos vivendo hoje se enquadra nesses chamados 1260 dias, ou nesses 42 meses, ou nesses 3 anos e meio. Pastor, mas já faz 2000 anos que Cristo fez. Qual que é o problema? É um símbolo, não é literal. O que estamos vivendo é justamente esse período, que vai desde a primeira vinda de Cristo, a sua ascensão, até o último dia, o dia final. Então, essas expressões vão se repetir aqui. Então, nos termos aqui apocalípticos, 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, nós vemos que enquanto a igreja segue cumprindo a missão, nesse mesmo período ela vai sofrer privações, perseguições, dificuldades em todas as áreas, inclusive para servir e adorar ao Senhor. Os 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, refere-se todo o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Isso é importante para você entender, inclusive, a interpretação da sequência do Apocalipse. Nós vimos também que os ímpios, aqui na terceira sessão, eles perseguem e confrontam a verdadeira igreja e os verdadeiros crentes, inclusive gerando martírio entre os fiéis. Crentes são mortos por conta da perseguição dos ímpios. E Deus, então, derrama o seu juízo temporário sobre o mundo ímpio, como ele fez com as pragas no Egito. Pense na seguinte situação. Na mesma forma que lá no Egito, o povo de Deus estava ali sendo privado, perseguido, escravizado, açoitado, preso, ou seja, sofrendo sobre o peso da mão dos egípcios, que são sinônimo de ímpios. Por isso ele vai chamar Jerusalém aqui de Sodoma e de Egito. É as duas situações. Se você lembrar lá do Egito, a mesma coisa. Os ímpios oprimindo os justos, e no Egito a mesma coisa. Os ímpios oprimindo os justos. Quando esse justo clama a Deus, pede para o Senhor, não estamos aguentando mais,
Esses ímpios estão pesando a mão demais sobre nós, está difícil. A cada dia eles aumentam, inclusive, o trabalho sobre nós. Estão nos matando, estão nos açoitando, estão nos privando. Deus, em resposta à sua oração, e ele deixa isso claro para Moisés, quando diz, ouvi a oração do meu povo. E ao ouvir a oração do seu povo, então ele levanta Moisés para libertar o povo de Israel da impiedade dos egípcios. E para fazer isso, antes da libertação final, o que Deus faz com os egípcios? Manda pragas. Agora, o povo de Israel foi retirado do Egito antes ou depois das pragas? Depois. Porque essa é a lógica. É quando vem a grande tribulação, enquanto nós estamos aqui. A diferença é que quando Deus derrama as pragas sobre o Egito, as pragas caem sobre quem? Os ímpios. E Deus preserva os crentes. Mas depois de derramar as pragas, então Deus levanta o seu povo e leva até a Canaã. É a mesma história, irmãos. Nós estamos vivendo sobre a perseguição, privação, as lutas que os ímpios nos impõem. Clamamos a Deus. E Deus vem e manda as trombetas, que são sinônimos das pragas. E essas trombetas vêm sobre os ímpios e Deus nos preserva delas. Até que vai chegar a última trombeta, que é a definitiva. E aí então ele vai nos libertar definitivamente, nos levando não para Canaã, mas para para Canaã celestial. Esse é o paralelo. Esse é o paralelo. Então, os crentes vão passar pelos momentos de grande tribulação, perseguição, privações e tudo mais? Sim, a Bíblia diz isso toda hora, desde o Antigo Testamento. O arrebatamento da igreja não será antes da grande tribulação. E prova disso é que as duas testemunhas que representam a igreja, que estão profetizando, depois que ela concluir o testemunho dela, o que vai acontecer com essas duas testemunhas? Vão aposentar, viver felizes para sempre no Caribe. É isso? Não, vão morrer. Vão ser perseguidos e morrer. Só que não são enterrados. Os cadáveres permanecem. Só que a grande questão é que não permanece 1.260 dias, 42 meses, ou 3 anos e meio, mas simplesmente 3 dias e meio. E somente as testemunhas ouvem a voz. E aí o que acontece? Diz, subir para cá. Aí sim, são arrebatadas. Os ímpios veem aquilo, glorificam a Deus e recebem o juízo final, que aqui é expressado de duas formas. Com um terremoto que mata 7.000. 7.000 é um símbolo de totalidade. E ao mesmo tempo de condenação por toda a eternidade. Então, irmãos, a dificuldade, a grande perseguição ou a grande tribulação, a igreja vai estar presente no mundo, sim. É isso que a Bíblia inteira diz. Mesmo que 95% dos cristãos evangélicos digam o contrário. Eu parto do segundo pressuposto. É melhor você estar preparado para passar pela grande tribulação e ela não acontecer, apesar que a Bíblia diz que vai, mas é melhor você estar preparado para ela, do que você crer numa falsa promessa que não é bíblica, de que você não vai passar pela grande tribulação, e aí você vai descobrir que você vai passar, e a grande probabilidade de você apostatar da fé vai ser muito maior. Então siga o padrão que a Bíblia ensina aqui, para você se preparar para essas situações, sabendo que Deus vai nos preservar como preservou o povo de Israel lá no Egito. É a mesma história sendo repetida, só que agora em amplitude maior. Voltemos aqui. Nesse contexto, então, os capítulos 10 e 11 apresentam um parênteses, um interlúdio entre a sexta trombeta e a sétima. Lembra que a sexta trombeta trouxe 3 ais. O primeiro ai já tratamos, agora nós estamos tratando aqui do segundo ai. Por isso que o final do verso 14 diz, passou o segundo ai, e o terceiro não vai demorar para acontecer. Então, enquanto Deus está aplicando
entre aspas, as trombetas ou pragas, que é o juízo temporário de Deus sobre os ímpios, nós vamos estar vivendo aqui. O contexto do capítulo 10 e 11. Então, nesse parêntese, é justamente para relembrar os crentes, primeiro, que Deus está no controle e espera que vivamos de um modo digno da vocação que Ele nos deu. Todas essas situações de perseguição, privações, lutas, dificuldades vão acontecer. Deus vai aplicar sobre os ímpios as suas trombetas em resposta à nossa oração e à perseguição que eles fazem contra nós. Mas, o que nós vamos fazer? Vamos ficar olhando os ímpios e vamos ficar olhando sem fazer nada? Não, muito pelo contrário. A vida continua. A missão continua. O processo de anunciar o evangelho continua. E é dentro dessa situação que a gente vai continuar vivendo de um modo digno da vocação que fomos chamados. E aí são apresentados 3 símbolos aqui no Apocalipse 10 e 11. O primeiro símbolo, o livrinho, que nós vimos a semana passada, capítulo 10, que aponta para o próprio evangelho, não só Apocalipse, mas para o próprio evangelho, que é responsabilidade nossa devorar esse livrinho, devorar a palavra, nos alimentar do próprio Cristo, para profetizar para todas as nações. Lembra-se disso? Então nós vamos nos alimentar da palavra, que é o próprio Cristo, por isso aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo, para anunciar, profetizar. Profetizar aqui como sinônimo de pregação para todos, para muitos povos, nações, línguas e reis. É assim que termina o capítulo 10. Então, o primeiro símbolo é o livrinho. O segundo símbolo que ele apresenta é um caniço, que é uma cana, que é uma vara, que é como se fosse um instrumento de medir. De onde vem, inclusive, a palavra cânon bíblico, que é aquilo que mede para saber se aquela escritura, aquele livro, aquela carta foi inspirado ou não. Então, esse caniço, que é uma vara, que serve para medir, é o segundo símbolo. E o terceiro símbolo, a partir do verso 3, que ele chama aqui de 2 testemunhas, que ele vai dizer no verso 4, que são as 2 oliveiras, e você precisa ir lá para Zacarias para entender o que são as oliveiras, e os 2 candeeiros. Então, testemunhas, oliveiras e candeeiros é a mesma coisa. Candeeiro você já sabe o que é, porque Apocalipse já nos revelou isso. Volta lá um pouquinho a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso de número 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 o quê? Candeeiros de ouro, aí ele explica. As 7 estrelas são os anjos, os mensageiros das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são o quê? Então, se eu falo 2 testemunhas, 2 oliveiras ou 2 candeeiros, eu estou falando do quê? Da igreja. Tudo bem? As oliveiras representam a igreja. 2 apontando tanto para a igreja do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Mas o mais provável, quando ele fala de 2 testemunhas, não é o pessoal do Antigo e do Novo, mas focando a função que nós fomos constituídos. Nós fomos constituídos reino, embaixadores, e fomos constituídos sacerdotes, para adorar e servir ao Senhor. Então essa ideia do 2 aqui aponta para essa função. Nós, como igreja hoje, constituída como reino e sacerdotes, representamos Cristo diante desse mundo, e ao mesmo tempo adoramos e servimos a Cristo como sacerdotes. É por isso que a nossa função é profetizar sobre esse mundo. Seja na figura de embaixador de Cristo, reino, ou seja na figura de sacerdote. Por isso o sacerdócio real. Então 2 testemunhas, 2 candeeiros, 2 oliveiras, referem à igreja na atuação completa da sua função. Como representante de Cristo e como sacerdote de Cristo e de Deus nesse mundo. Caminhando, entendendo isso, irmãos, vamos lá. O tempo aqui voa.
Nós começamos então a tratar que o capítulo 10 e 11 de Apocalipse fala sobre as responsabilidades dos crentes enquanto o fim não vem, enquanto Jesus não volta. Semana passada, falando do capítulo 10, tratamos que a primeira responsabilidade é você ter uma vida completa em Cristo. Você se alimentar da palavra, devorar do livrinho, comer do livro, para que, de fato, Cristo faça parte da sua vida e que você viva em Cristo, com Cristo, por Cristo, para Cristo. Vimos também que esse tomar, devorar, comer aponta para essa comunhão, intimidade com Deus. Então a primeira responsabilidade que você tem é: viva como um verdadeiro discípulo de Cristo. Tenha uma verdadeira comunhão. Não seja um crente meia boca, pelo amor de Deus. Se eu já estou chateado de pastorear crente meia boca, imagine aquele que morreu por você. Não é fácil, irmãos, pastorear uma igreja com um monte de crente que é meia boca. O cara não está vivendo para Deus, as prioridades dele não são o Senhor, o cara não se empenha em adorar ao Senhor, em servir ao Senhor, em testemunhar ao Senhor. E isso é barra pesada para um líder. Como diria em Barretos, enche os picuá. Então, se para mim, um mero mortal, pecador, miserável como você, eu já me estresso com isso, imagine aquele que morreu por sua vida. Você não saber, não ter conhecimento nem o básico das Escrituras, que já está aí há milênios, só para você ler. Devora esse livrinho, coma esse livrinho, conheça a palavra do Senhor, se envolva com as coisas de Cristo. É isso que se espera de você nesse mundo tenebroso. Você tem que ser luz. Você tem que ser sal, você tem que ser o representante de Cristo, você tem que ser um sacerdote, um ministro da reconciliação, dizendo para que as pessoas se arrependam e se convertam a Cristo em todos os lugares da sua vida, em todos os momentos. É isso que o capítulo 10 está gritando para você. Viva uma vida completa em Cristo. Pare de achar que aquilo que você faz já é suficiente. Não é. Não para salvação, mas para demonstrar o quanto você ama o seu Salvador. Aquele que deu a vida por sua vida. Mas tem mais. A segunda característica, que é o que nós vamos tratar hoje, vai dizer que, além de eu comer da carne, beber do sangue de Cristo, devorar o livrinho que Ele me deu, ou seja, ter uma vida de consagração completa, eu preciso ter uma vida de serviço e de adoração. Eu não estou aqui para assistir a banda passar, eu estou aqui para tocar. Eu sou um instrumentista nessa banda. Eu não estou aqui para assistir. Deus me constituiu reino, serviço, e sacerdote, adoração. E é por isso que o início do capítulo 11 vai dizer: dispõe-te e mede o santuário. Nós vimos lá em 2 Coríntios que quem são o santuário? Quem é o santuário? Nós somos o santuário. E é por isso que não tem ligação do santuário de Deus com o santuário dos demônios. Não há ligação dos incrédulos com os crentes e vice-versa. Lembra disso? O aspirante Lucas leu aqui. Não ponhais em julgo desigual com os descrentes, com os incrédulos. Que ligação há entre Cristo e os demônios? Entre o santuário de Deus e os ídolos, que aponta para uma vida de consagração, uma vida de separação, santidade. É por isso que o texto lá vai dizer: separar, sair do meio deles. Não dá para ser um crente verdadeiro, irmãos, vivendo de domingo na igreja e de segunda a sábado, como se você fizesse parte do mundo. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. O próprio João já nos disse isso na sua primeira carta. Tiago também vai dizer isso de um modo claro. Pois aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Semana que vem tem carnaval. Sabe o que o ímpio faz no carnaval? Você sabe o que o ímpio faz. Ele serve e adora o próprio Deus dele. E o que você deveria fazer como aquele que adora e serve o seu Senhor? Você sabe o que você tem que fazer. Quando você era do mundo,
talvez nem todos, alguns tiveram o privilégio de nascer na igreja. Mas se você foi alcançado, como eu, na juventude ou na vida adulta, muito provavelmente você viveu a impiedade. Eu fico tiririca, porque quando eu era do mundo, para comprar a camiseta do bloco e para pagar todas as 4 noites e as 4 matinê, eu não via nenhuma dificuldade de mexer no meu orçamento. Para você fazer aquele fio dental de lantejola, para enfiar você sabe lá onde, você gastava tudo que tinha e o que não tinha. De cerveja, de uísque, de bebida, seja lá o que você tomava, fora, sei lá eu, as outras drogas que porventura você teve a oportunidade de usar e experimentar, não tinha preço para você. Não tinha. Agora, eu acho que é isso que está acontecendo. Diz que não entendeu muito bem. Eu acho que é isso que está acontecendo com vocês. É a mesma coisa. O celular aqui, eu não sei se eu falei alguma coisa próxima do Google, ele abriu um negócio e disse, não entendi. Pode repetir, ainda disse assim. Então, é o que acontece. São 5 anos, irmãos, falando a mesma coisa. E aí vocês olham para mim, não entendi, pastor. O senhor pode repetir? É a mesma coisa. Irmãos, quando nós éramos no mundo, nós investimos tudo que tinha e que não tínhamos para satisfazer os desejos da nossa carne. Você pagava pacotes e mais pacotes para entregar a sua carne aos prazeres e louvar a Satanás, meu Deus do céu. Aí agora nós falamos, irmãos, vamos consagrar nossa vida ao Senhor. É muito caro, pastor. Muito caro. R$200. Você não paga a primeira noite. Só que nós não queremos investir nas coisas de Deus. Tem crentes que preferem pagar um pacote de viagem nas férias. Que aí vai lá para Recife, sei lá, para onde, lá para o Nordeste, que aí lá o pastor Everton não vai estar lá. O presbítero Abner está lá. Já mandei ele antes, para se alguém aparecer lá, ele está de olho. Você sabe que ele está de férias em família, né? Então se for, vai para outro canto. Mas a gente faz isso, irmãos. E nas coisas de Deus nós não queremos investir. Nós não reconhecemos que fomos constituídos reino e sacerdote. E aí foi dito para João, mede o santuário de Deus, o altar, e mede aqueles que no altar adoram, mas deixa de lado, deixa de parte o átrio exterior do santuário. Não basta estar na igreja, é isso que eu quero dizer para você. Não basta ser membro da igreja. Não basta estar no átrio exterior do templo. Você tem que estar no altar. É símbolo. É um símbolo para dizer que você tem que estar em plena e verdadeira dedicação e adoração. Significa que a sua vida ou é para servir a Deus e adorá-lo, ou você não presta. Significa que ou você vai correr atrás das coisas desse mundo, ou você vai correr atrás das coisas do Senhor, no título que Ele te deu, de embaixador e de sacerdote. Se você está desprezando o cumprimento da missão como sacerdote e como embaixador, você pode estar na igreja, mas você não está no altar. Você não está servindo, você não está adorando. Se você não está servindo, se você não está adorando, você não vai ser medido. E sabe o que significa não ser medido? Você está fora. Mas eu estou no santuário. Mas na parte externa, não vale nada. Ou você está no altar e adorando no altar e servindo no altar, e gastando os seus dias no altar, ou você não vai ser medido.
Por isso, a segunda responsabilidade que pesa sobre os crentes em Cristo, até que Ele volte, é uma vida de serviço e de adoração. Essa segunda visão, então, dentro desse parênteses, né, que ainda trata da igreja militante, da igreja que está atuando, ou seja, aquela que está no mundo, nós sabemos o que já não está mais, que já não há mais o santuário ou o templo físico, lá em Jerusalém, que era o foco da mensagem. Já foi destruído. O segundo texto que lemos, Cristo, com a sua morte e ressurreição, mostrou qual era o verdadeiro santuário. Inclusive o santuário físico de Jerusalém já era. Não sobrou pedra sobre pedra, como Cristo disse. Anos 70 já foi destruído e nunca mais foi reconstruído. E não será dentro da perspectiva bíblica, porque nós não precisamos dele. E se for construído também não vai fazer diferença nenhuma. Porque o santuário que está no mundo agora é a igreja. Nós somos o santuário, vai dizer Paulo. Então os santuários são os crentes, tanto 2 Coríntios, no capítulo 6, vai dizer isso, como 1 Coríntios também vai dizer isso. Acompanhe comigo lá rapidamente. Nós lemos 2 Coríntios, né? Vamos ler primeiro. Primeira Coríntios 6, verso 16, vai dizer: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Então, quer dizer, se você não tem uma vida santa, uma vida promíscua, você está unido com a promiscuidade. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Verso 19 agora. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós, mas você não pertence mais a você? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, faça o quê? Glorificai a Deus no vosso corpo. O que se espera de um verdadeiro crente enquanto Cristo não vem? Além dessa comunhão com Cristo, devorar a palavra, o livrinho, ter comunhão verdadeira e sincera com Ele, espera que você glorifique a Deus com aquilo que você é, com o seu corpo. Ou seja, que a sua vida seja uma vida de serviço, de adoração. Afinal de contas, você foi constituído reino e sacerdote. Se você não estiver fazendo isso, meu amigo, você pode ser membro da igreja, mas você está no átrio externo. Você está do lado de fora. E Deus manda medir só a parte de dentro. Estar na igreja não significa nada. Se a sua vida não é vivida para servir e adorar o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Porém, o símbolo do templo e a divisão do templo, registrada, voltando aqui para Apocalipse, né? O altar e os atos externos, aponta para o fato de que enquanto o tempo passa, Deus está provando, Deus está pesando e Deus está medindo para achar os que são fiéis. Tem um filme desses de sessão da tarde, né? Que tem uma frase interessante, eu acho que o autor pegou da Bíblia. Quando ele fala lá sobre os cavaleiros, aí um cavaleiro perdeu, o cavaleiro chega para o outro e fala: você foi provado, você foi pesado e medido e foi achado insuficiente. Lembra desse filminho? É a mesma coisa. Deus está nos provando, nos pesando, nos medindo, para ver se somos encontrados no altar. Se você não for encontrado no altar, se você não estiver nesse lugar, servindo e adorando, se a sua vida não for para glorificar o Senhor com a sua existência, você vai estar fora. Mesmo sendo membro da igreja. Mesmo falando que, eu ia todo domingo.
Aguentava aquele cara lá, ficava falando na minha cabeça. Não importa. O que Deus espera de você é uma vida de serviço e adoração. Ainda tratando disso, veja que a parte exterior do santuário, ela não é medida. Diz o texto que pertence aos gentios. Aqui a expressão aponta para os descrentes, da mesma forma que Jesus usou lá em Mateus 18, verso 15 e 17. Lá em Mateus 18, é quando o irmão peca. Quando você vai então arguir entre eles, se o irmão se arrepender, você ganha o irmão. Se ele não se arrepender, você leva 2 ou 3 testemunhas, conversa com o cara. Se ele se arrepender, ganhaste o irmão. Se ele não se arrependeu, você chama a igreja. Então a igreja vai lá, conversa com o cara, vê se ele quer se arrepender ou não. Se ele não se arrepender, o texto sagrado vai dizer: considera-o como gentio e publicano. Lembra disso? E aí a sequência é: aquilo que desligares na terra terá sido desligado no céu, tratando da disciplina e da autoridade que o próprio Cristo deu à própria igreja. Então usar o termo gentil significa aqueles que não são crentes de verdade. Na aplicação da disciplina, quando você tem um irmão que não se arrepende, a igreja tem a autoridade de considerá-lo como gentil e publicano, ou seja, como um descrente, e pode desligá-lo. É dessa forma que Apocalipse chama, que a parte exterior do templo foi entregue aos gentios. Gente que tem lá uma inclinação para a religiosidade, que até gosta da igreja, são achegados dos crentes, mas não são verdadeiramente discípulos de Cristo. São membros, mas não são servos e adoradores. São frequentadores. Pessoas que vêm, estão aí, desfrutam da graça, do privilégio de conviver na comunidade dos santos, até investe na igreja, mas não de coração, talvez por alguma segunda intenção, mas que são contados entre os gentios, e não os servos e adoradores que foram de fato constituídos por Cristo Jesus. O período, nós já falamos, desse processo é mencionado. 42 meses, que é igual aos 1.260 dias, 42 vezes 30, 42 meses vezes 30, você tem os 1.260 dias, ou os 3 anos e meio, que é o período que conta desde a primeira vinda de Cristo até a segunda. Ou seja, Deus está medindo o santuário desde os primeiros cristãos. Inclusive, Ele está me medindo agora e está te medindo também, para ver se nós estamos servindo e adorando a Ele como convém. A medição, irmãos, será feita até a volta de Cristo. Esse processo desse caniço para medir é até o fim. Mas observe, só serão medidos os que se acham no altar. O altar era justamente onde os sacerdotes serviam de um modo santo. Nenhum sacerdote podia chegar no altar se não estivesse em santidade. Ele tinha que se purificar, ele tinha que se lavar. E se ele tivesse tocado alguma coisa que não prestava, ele tinha que ficar um tempo de resguardo, sem poder servir. Servir no altar é sinônimo então de sacerdote. É nesse altar que eles adoram de um modo correto. Observe aí então Apocalipse capítulo 11, o início. Vamos relembrar aqui rapidamente quando ele diz: dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele, ou seja, no altar, adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, não o meças, porque foi dado aos descrentes, aos gentios, pelo período de 42 meses, e eles calcarão os pés à cidade santa. Então veja, irmãos, enquanto servimos e adoramos no altar, nós somos protegidos. Agora, a parte exterior está sob ataque.
Jesus promete que estaria conosco até o fim. Mas o contexto dessa promessa é: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ensinando a guardar todas as coisas, batizando, aquela coisa toda, e eis que estou convosco até o fim, até a consumação do século. A promessa de Jesus estar conosco refere-se ao contexto de que nós estamos servindo e adorando. Não pensa você que está numa vida de miséria e vivendo longe de Deus, Jesus prometeu estar comigo. Não é para você essa promessa, não. A promessa é para aqueles que estão envolvidos com a obra de fazer discípulos, ou seja, com aqueles que estão envolvidos em servir e adorar ao Senhor. Porque é aí que Ele vai medir quem de fato está vivendo como um verdadeiro crente. A pergunta é: diante desse caniço, dessa vara de medir, aonde você está? Só tem dois lugares. Ou você está no altar, como reino e sacerdote, consagrando, vivendo de modo santo, adorando e servindo ao Senhor todos os dias da sua vida. Ou você está bem perto do altar, no átrio, mas no átrio externo, que não vai ser medido. Não vale a pena estar no átrio, irmãos. Estar tão perto do altar. Não adianta uma vida de pura religiosidade. Não adianta você vir na igreja só por vir. Não adianta você ter até uma aparência de crente se você não estiver no altar. Se você não se alimentar da palavra de Deus de tal forma que isso traga doçura à sua boca, mas amargura pela perseguição que sofreremos por sermos verdadeiros crentes. E não faz sentido estar tão perto do altar e não se achegar para este. Consagre a sua vida. Como nós cantamos, glorifique ao Senhor com o seu corpo em todas as áreas da sua vida, onde quer que você esteja, por todo canto. Declare de fato, de verdade, que você quer seguir ao Senhor até o fim. Que de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força, o seu desejo é viver para aquele que te comprou. Porque mais triste do que a condenação do ímpio que está vivendo lá na impiedade é a condenação daquele que está no átrio, tão perto do altar, mas que não será medido. Aonde você está? Só você pode responder. Pastor, eu quero estar no altar. Como que eu faço isso? Devore o livrinho primeiro. Viva. Para profetizar para as nações a respeito do testemunho de Cristo Jesus. E sirva e adore ao Senhor em primazia da sua vida. Viva para glorificar a Deus. Uma vida de serviço e de adoração. O tempo não nos permite mais, irmãos. Semana que vem eu vou tratar disso, mas para aqueles que vão estar no acampamento, então vou dar aqui só uma repassada. O terceiro símbolo está aí no verso 3. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem durante os 1260 dias, que é o período que a gente está vivendo aqui. Então a terceira característica, eu vou trabalhar semana que vem com todos os detalhes, é: tenha uma vida de testemunho profético. As pessoas precisam olhar para você e saber que você é crente. As pessoas precisam olhar para você e ver que você comeu do livro. E que você serve e adora no altar.
E você vai pregar isso até o final. Pastor, mas diz aqui que vai morrer, pastor. Vai. Depois que a igreja terminar o período para profetizar, a besta que é do abismo, aquela que já nós apresentamos, que é Satanás, vai vencer. Ah, mas a Bíblia diz que o inferno não prevalecerá sobre a igreja. Não, mas é no fim. Tanto é que é só 3 dias e meio depois, Jesus já volta e leva todo mundo embora. É o fim. Mas lembra, o cadáver fica na cidade. Significa que nós vamos estar lá, só que não temos mais voz. Porque o que as duas testemunhas faziam? Profetizavam, falavam, atormentavam os descrentes com a pregação. Pregar o evangelho é criar confusão, irmãos. É você chegar para o cara e falar, meu filho, você tem que se arrepender. Tem que mudar de vida. O cara fala, mas você está falando que eu sou pecador? Tô. Mas quem você pensa que é para me chamar de pecador? Um outro pecador como você, mas que foi alcançado pela graça. Não sou melhor que você, mas somos pecadores. Ou seja, profetizar a respeito do evangelho é comprar briga. Não tem como. E aí, esse mundo vai nos perseguir de tal forma que nós vamos perder a voz. Vamos estar presentes no mundo como cadáver, não é um matar no sentido literal, é um símbolo. Mas a igreja estará presente no mundo, mas não vai mais fazer diferença nesse mundo. A pregação dela não faz mais sentido nenhum. Os homens não querem saber. E aí, quando a igreja para de profetizar, o mundo se alegra. E é o que está acontecendo já, né, irmãos? A gente para de pregar, aí o povo se alegra. Quando você tenta falar alguma coisa, os caras dão risada da sua cara. O cadáver está presente, mas não tem mais voz. Paulo vai chamar isso de dias difíceis. Porque os ímpios vão prevalecer. Jesus vai dizer que a iniquidade aumentará. A apostasia será a característica. A impiedade será a característica desses dias. Porque o que a igreja fala já não faz mais sentido. Não tem impacto mais nenhum. É como morto. Só que depois que terminar o período do ano aceitável do Senhor, do período o período do testemunho profético, aí virá o fim. O terceiro ai, que é o julgamento. E Jesus vai chegar para os verdadeiros discípulos dele e falar, sobe. Jesus ressuscita as duas testemunhas, não para ela pregar de novo. Jesus ressuscita a testemunha para ela ir para o céu. É a ressurreição do juízo final que nós estamos tratando aqui. Mas isso nós vamos trabalhar melhor semana que vem. O que eu quero chamar a sua atenção é, qual a minha responsabilidade, pastor, enquanto Cristo não vem como verdadeiro crente de Cristo? Uma vida completa em Cristo, coma da palavra, devore-a, coma da carne de Cristo e beba do seu sangue, tenha comunhão com Ele. Uma vida de serviço e adoração, viva para Deus, porque Ele te constituiu reino e sacerdote. E a terceira, profetize, mesmo que atormente o ímpio, uma vida de testemunho profético. Irmãos, você pode achar que isso é história para boi dormir. Você pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, você vai continuar vivendo a sua vida do mesmo jeitão que você está vivendo. Mas como atalaia do Senhor, a minha responsabilidade é dizer, o dia está chegando. Prepare-se. Porque na hora que chegar, e se você não estiver preparado, pelo menos Deus não vai cobrar de mim o seu sangue. Agora, se eu deixar de te avisar, trazer aqui uma mensagem gostosa para você ouvir no final do mês, uma mensagem deliciosa, você vai sair daqui feliz da vida, mas continuando a viver a sua vidinha para você e não para Deus, aí eu estou sendo infiel. É isso que eu quero que você entenda. Como Paulo disse lá em 1 Coríntios, vocês não são mais de vocês. Cristo comprou vocês por um alto preço.
glorifique a Ele com a sua existência. Tenha uma vida completa em Jesus, tenha uma vida de serviço e adoração, e uma vida de testemunho profético até o final da sua vida. Pois aí você vai ser medido e vai ouvir aquela voz subir para cá. É isso que eu espero de coração que aconteça contigo e comigo. Que Deus assim nos abençoe.